Yogi Suricima! A revelação de que Lucius Zograts era irmão, na verdade é irmão de Julius Novachrono, foi aquilo que é considerado por muitos fãs de Black Clover a maior revelação da história e uma das maiores revelações do mundo dos mangás. Tabata trabalhou bem demais em cima dessa revelação e como esse plot twist foi a cereja do bolo, um bolo meio, digamos assim, complicado de engolir para muitos, mas o fato é que Spade fechou com chave de ouro por causa deste capítulo 331. E por causa desta visão, muitos ainda se confundem sobre o âmbito de Lucius e Julius, Julius e Lucius. Só que no meio de tudo isso, existe algo, existe uma forma, existe um ser que pode estar de trás dos bastidores, mexendo ali as suas marionetes para agir como bem quiser. Vem comigo, vem, porque você está prestes a assistir uma das maiores teorias do canal do Geek Brasil sobre Black Clover. Nós vamos falar mais sobre essa perspectiva depois da vinheta. Um dos melhores capítulos que nós temos do mangá de Black Clover é o capítulo 333. Em toda sua essência, nós conseguimos entender um pouco mais sobre a relação de Julius e Lucius, Lucius e Julius. Porque até então, nós acreditávamos que tanto o Julius quanto também o Lucius eram figuras como se fosse ali um único ser, né? Só que depois viemos a entender que era algo a mais. O Lucius então começa o capítulo 333 explicando para nós o seguinte: eu pensei muito sobre isso. E aí nós então temos alguém dizendo, né, uma pessoa, talvez ali alguém da nobreza do reino de Spade, comentando tal segmento. O maior hospedeiro demoníaco na história da nossa família, um ser excepcional nascido com duas almas em um único corpo. Ou seja, a gente já havia meio que comentado sobre isso, mas tinha muita gente que achava que o Julius era uma segunda personalidade do Lucius, mas não, é mais do que isso. Como nós vimos durante todo o mangá de Black Clover, é possível que um ser, né, um corpo, habite-se ali ou tenha-se habitado duas almas. A gente já viu isso com Yuno e também ali com o filho do Lich, vimos Patry e Vengeance, e no caso a mesma coisa acontece entre Lucius e Julius, duas almas fundidas habitando o mesmo corpo. E aí o Lucius vem com o questionamento: quem somos nós? O que estamos destinados a realizar? Nós então temos a continuidade dizendo que nós fizemos um pacto com o demônio supremo, Astaroth da magia do tempo. Só que essa tradução ela não tá tão correta assim. O máximo que dá pra gente realmente chegar, e é uma tradução meio que, na verdade o kanji que o Tabata ele usa ali, ele é um kanji meio complexo de se entender. Mas em suma, o que o Lucius fala é: nós subjugamos o poder supremo de Astaroth, né? Ou até mesmo do demônio supremo Astaroth. Eu acho que seria mais concreto. Então, nós subjugamos ali o poder relacionado ao demônio supremo de Astaroth da magia do tempo. Então, eles subjugaram. Esse subjugar não dá a entender, ou pelo menos não passa a impressão de que ele derrotou o Astaroth, mas que ele acabou absorvendo essas habilidades. Então, nós temos aqui essa perspectiva de que o Lucius fez isso para uma tentativa de descobrir a resposta sobre para que ele está nesse mundo, para que ele veio para este mundo. É um ponto interessante de se entender na relação. Então, podemos tirar de lado completamente ali essa visão do personagem ser ali duas personalidades no mesmo corpo e ter a certeza que se trata mesmo de duas almas no mesmo corpo. Então, nós observamos essa conversa ali do Lucius com o Julius. O Lucius fala que ele viu o futuro, ele enxergou o futuro e percebeu que os seus ideais iriam realmente funcionar. Mas ao mesmo tempo ele percebeu que até mesmo o seu irmão, aquele que apenas divide o corpo com ele, iria se voltar. Então, o que o Lucius faz?
o Lucius ele decide meio que subjugar a alma ali do Julius e gerar todo o seu planejamento, gerar ali o seu plano daquilo que a gente viu dos últimos anos do mangá de Black Clover. E um ponto bem interessante em cima disso é que o Lucius não consegue ver os pensamentos do Julius e nem o Julius consegue ver os pensamentos do Lucius. Marquem esse ponto porque isso é muito importante, a gente vai comentar sobre isso no futuro do vídeo. Ah, meus amigos, eu sei que sua expectativa está alta para esse vídeo e eu prometo para vocês que eu não vou desapontar. É sim a maior teoria do canal do Geek Brasil, a gente linkou todas as peças, fechou todos os pontos para a grande revelação, possível revelação que o Tabata possa vir trazer nos próximos capítulos. E se você está empolgado com esse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí, para que a gente continue trazer ainda mais vídeos de Black Clover aqui pro canal. É claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Isso continua a fortalecer as minhas ideias para fortalecer ainda mais os conteúdos de Black Clover aqui no Geek Brasil. Então todo esse segmento ele é bem generalizado nessa fissura ali de que o Lucius meio que gerou todo esse campo para que o Julius se tornasse o Rei Mago e assim prosseguisse com seu planejamento. Para que o próprio Julius enxergasse com seus olhos, como ele mesmo fala, enxergasse que o mundo atual não tem mais jeito, de que o mundo atual precisa de uma intervenção. E essa intervenção, quem tem que ser feita ali, quem tem que fazer é ele, na figura de um deus. E a gente começa a observar tudo isso, levando ali em uma camada, em uma segmentação de alguns feitos através ali do próprio Lucius. E como o personagem, através de suas atitudes, vai tomar uma buta de uma rasteira. Pra gente entender como que o Lucius vai tomar essa rasteira, primeiro a gente precisa voltar no tempo no mangá de Black Clover. Principalmente ali quando os elfos são exterminados, no casamento do Lich com a Tetia. Quando a gente observa esse extermínio acontecendo na saga de Black Clover, todos os elfos acabam morrendo. Só que no meio do confronto, no meio do conflito, nós observamos ali o que? Os elfos reencarnam. Os elfos acabam reencarnando. Isso é muito importante. O que acontece? O Patri, ele reencarna em uma figura, em uma pessoa que tem uma aparência ali muito semelhante ao próprio Lich, que é no caso o Vengeance. Só que logo em seguida ele entende o que? Ele entende que todos os elfos que acabaram morrendo, as suas almas estão por ali. Só que alguns já se manifestaram, outros não. Alguns, como ele, já apareceram em seus devidos corpos. Outros vão ficar vagando por aí até encontrar os seus novos corpos. E assim, quando a magia de reencarnação voltar a funcionar, na verdade, começar a funcionar, eles vão tomar o controle desses humanos. E então vem a grande fala do Patri, né? No final, o Lich ativou um feitiço de reencarnação. Ele o lançou nos elfos. Mas os outros não reencarnaram completamente. Eu sou o único. Ou seja, como eu falei, os elfos ficaram vagando, ficaram realmente ali andando, né? Meio como se fossem almas penadas por todo o reino de Clover, encontrando os corpos que fossem compatíveis com eles para ativar então o poder, para ativar a magia da reencarnação. Mas, como nós viemos a observar, esse poder que acabou sendo gerado através dos elfos foi sendo complementado meio que tipo para que as almas propagassem pelos 4 reinos do mangá de Black Clover. Isso que é muito importante a gente perceber, porque as almas dos elfos não reencarnaram apenas nos humanos de Clover, mas em todos os humanos, não em todos os humanos, né, mas em todos os países com muitos humanos propagados. No caso, por exemplo, nós vemos ali a Fana. A Fana élfica acaba reencarnando na Fana onde? Em Diamond. E no anime, que eu considero canônico, né? Pra mim, todos os episódios do anime são canônicos. No anime, a gente consegue visualizar ali o próprio Patri indo atrás da Fana e vendo a sua reencarnação. Já no caso do Ria, nós observamos ele sendo reencarnado onde? Em Spade. O Ria, ele, quando ele aparece ali para ele ser reencarnado no anime,
toda a estrutura da casa, toda a estrutura do local onde o Patry aparece, todo lugar remete a Spade. E como nós sabemos, a animação de Black Clover, ela complementa e muito ali o mangá, de muitos fatos e muitas coisas que o Tabata tem de aproximação com o diretor ali da animação. E nós também temos o Veto, que se aparece bastante ali com alguém de Heart. Alguém tem essa característica vinda de Heart. Então nós temos um fator bem generalizado e interessante em relação a Patry, Veto, Fana e também Ria, de que os 4 representavam os 4 países do continente onde Clover estava. Então nós temos esse segmento e isso é muito importante. Para quê? Para explicar de forma definitiva que as almas estavam sendo propagadas por todos os países. E quando eu digo para vocês que as almas ficaram vagando, existe ali um gap entre o nascimento ali do Yuno e também a concepção da base para que a alma ali do filho do Lich consiga se fundir ao Yuno. Então o que acontece? A alma ali do filho do Lich vai até Spade e acaba meio que tipo assim, tendo uma conexão completa, fazendo com que a alma do filho do Lich e a alma do Yuno se tornassem uma só, né? Eles dois estão fundidos ali através dessa concepção, gerando ali 2 almas no mesmo corpo. Então faz sentido pra caramba sim a gente observar essa fusão do filho do Lich com o Yuno nessa temática. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu tô falando do Yuno e do filho do Lich aqui. Só que o Patry acaba tendo ali uma enganação, ele tem um engano ali quando ele começa a entender o que ele aconteceu, o que aconteceu com ele. Porque o Patry acha que a magia de reencarnação foi gerada pelo Lich. Só que na verdade quem fez a magia de reencarnação foi o Zagred. O Zagred utiliza ali as pedras mágicas para ativar a magia de reencarnação e fazerem os elfos acreditarem que foi o Lich que fez esse poder, que gerou essa magia proibida e dessa forma fez com que os elfos reencarnassem 500 anos depois. Até mesmo a Secre tenta impedir, mas ela não consegue. Então a gente tem essa segmentação para que o Zagred ative a magia de reencarnação. Primeiro ele aparece no corpo do David Swallow, né? Eu acho que até uma brincadeira ali que o Tabata fez, né? Porque David Swallow, Secre Swallowtail, talvez tenha realmente ali uma ramificação da família da Secre através desse rapaz. E o Tabata revela através de um dos volumes que o Zagred ele começa a se manifestar dentro deste rapaz. E quando tá rolando ali o combate, agora eu não lembro se é com a Mimosa ou não sei qual outro personagem que ele aparece ali para lutar, ele já estava sendo controlado pelo Zagred. Só que depois o que rola? Ele acaba indo para outro corpo. O corpo para onde ele vai é o corpo do Ronnie. O Ronnie que também fazia parte ali entre os apóstolos de Sephira. Então ele sai do corpo do Dave e vai para o corpo ali do Ronnie. E desta forma eles acabam fazendo toda a invocação, fazendo todo o processo e depois o Ronnie acaba tendo ali o seu corpo drenado, o seu poder drenado para que o Zagred manifeste o poder total. Enquanto ali o Patry estava achando que iria exterminar ali a raça humana, na verdade o Patry estava sendo usado para revelar todo o poder do Zagred. Então o Ronnie estava sendo usado para trazer todo o poder do Zagred do submundo através do seu corpo e através da sua alma. Tudo isso vai ser importante para a revelação que nós vamos dizer no final desse vídeo. Podemos então saltar para Spade depois de um confronto alucinante entre Yuno e também o Zenon. Observamos ali o Zenon pedindo o coração para Beelzebub. E o Beelzebub consegue então aplicar ali esse coração para o Zenon. Olha que coisa interessante, demônios conseguem fazer ali feitiços através de reencarnação sem grimórios. Demônios conseguem gerar também ali uma base para criar um coração sem um grimório. Essas são habilidades intrínsecas dos próprios demônios. E nós ainda temos outras habilidades que nós vamos falar daqui a pouco. O fato é que o Zenon acaba lutando contra o Yuno, é derrotado, mas o mais interessante é esse coração demoníaco que ele acaba ganhando.
Nós também temos essa fala da Megícula que é muito interessante. Lucífero e os outros ainda não nos notaram, ou seja, o Lucífero não sabia dessa informação. E as almas de 3 magos muito poderosos do mesmo gênero reunidos aqui fazem com que as preparações para o seu retorno sejam concluídas. Ou seja, o que Megícula está dizendo, ela pode vir para o mundo humano por causa das manifestações, por causa da subjugação relacionada às 3 almas de Vânica, Loropética e também de Arce Silva. E dessa forma ela consegue tirar ali pelo menos 1/3 ou 2/3 dos seus poderes demoníacos do submundo. Ainda existe uma discussão se Megícula estava conseguindo controlar todo o poder ali da Vânica ou não, se apenas ficou 1/3 no submundo ou 2/3. Mas o fato é que através deste poder, através ali dessa regra, ela conseguiu replicar e sair do submundo para lutar contra Noelle e também contra o Nozel. Outro ponto que a gente pode frisar aqui é que em Spade, demônios também eram puxados, eles eram realmente manifestados no mundo humano. Quando a gente está observando o flashback do Zenon, nós observamos ali uma missão do Zenon e juntamente ali com o Ali, o que acaba levando à morte do Ali. Só que o que é comentado é que demônios estavam selados, né? Alguns demônios, ou este demônio, estava selado em Spade. Demônios poderiam ser manifestados, chamados ali do submundo para o mundo humano. E isso é visto até mesmo ali em Clover pela família Faust e aqui através de Spade. O Tabata ainda vai conectar esses pontos de forma magistral. O fato também é que demônios de baixo grau, sem nenhum contrato, poderia fazer ali com essa manifestação chamar-se demônios poderosos. Quando o Lieb é manifestado no mundo humano, o Lucífero acaba tomando ali a sua, tipo assim, o seu corpo para conseguir controlar e desta forma fazer com que ele pudesse manifestar toda a sua essência, todo o seu poder. Isso é algo que os demônios de nível superior conseguem fazer através ali de manifestar as suas habilidades, manifestar algumas coisas, querer fazer algo. A gente não sabe até onde o Lucífero poderia ter ido, porque a Alicita acaba impedindo, mas o fato é que tudo isso pode ser culminado através dessa manifestação. E isso se conecta com os demônios que são chamados, são trazidos ali de Spade. Outro ponto bem interessante também sobre o Lucífero através dos demônios é o que é que os demônios conseguem se dividir. Através ali de ser trazidos para o mundo humano, os demônios eles conseguem dividir ali os seus corpos, dividirem a essência dos seus poderes mágicos. Como nós podemos visualizar na saga em Spade, porque o Asta acabou impedindo justamente do Yuno da manifestação total do poder do Lucífero, apenas 50% do seu poder veio para Spade. Os outros 50% ficou no submundo e quem acabou dizimando foi o próprio Lucius. O Lucius vai até o submundo e extrai todo o poder do Lucífero. O Adramelech acaba retornando de Spade com o coração do Lucífero e dessa forma o Lucius absorve todo o poder do Lucífero através ali de todo o seu entendimento e também sobre as explicações de suas habilidades. E então nós temos essa parte, né, dessa manifestação através ali do Julius entendendo que ele é quem? Ele é o Astaroth. O próprio Donatio, ele começa a explicar ali para o Julius de que em algum momento de 20 anos para trás, né, de 20 anos atrás para trás, a gente tem ali que o Astaroth desapareceu do submundo. O Donatio também fala que nenhum outro mago em toda a história do reino de Clover, ou dos registros que se tem em Clover, teve um poder do tempo. E é muito interessante que o Julius ele fala que eu sou, e é nesse momento que ele é cortado. A gente vai voltar nisso aqui daqui a pouco. E aí nós observamos também que o poder do tempo tem uma perspectiva muito interessante, né? O poder do tempo existe ali a capacidade de ver realidades alternativas e ao mesmo tempo de ver o futuro. E o próprio Lucius acaba usando esse poder para ver o Yuno Rei. O Yuno Rei, usando a magia de estrelas, ele poderia se equiparar a todos os poderes
que o Julius possui agora, para mostrar toda a sua habilidade, todo o seu poder. Isso fez com que o Julius agisse ali com uma contramedida, mandando ali o Yuno para Clover para tentar nerfá-lo. E no meio de toda essa mudança que o Lucius estava proporcionando, foi aí que nasceu o Asta e acabou proporcionando essa evolução absurda que o Yuno teve para lutar ao lado do Asta contra o vilão de forma definitiva. Bom, eu espero que vocês tenham anotado tudo que eu disse nesse vídeo, porque agora tudo que a gente falou, tudo que a gente comentou vai fazer sentido. O primeiro que a gente vai trazer aqui é que a magia do tempo permite ver o futuro e realidades alternativas. Acabei de falar sobre isso. Então, nós sabemos que a magia do tempo permite ver o futuro e realidades alternativas. O que acontece? Se o Lucius consegue fazer isso, vocês acham que o Astaroth não seria capaz de fazer isso? Então, o que acontece? Quando o Astaroth percebe que o Lucius está chegando ao mundo e que ele é uma ameaça para ele, o Astaroth ele vai e traça um plano. Qual que é o primeiro traço aqui? Qual que é o primeiro passo para realmente realizar esse plano? Ele se divide ao meio. O Lucífero se dividiu ao meio, deixando metade ali dos seus poderes no submundo, metade na terra, na saga em Spade. O Lucífero foi capaz de fazer isso, realizar essa proeza de dividir 50-50 os seus poderes mágicos. Megícula fez a mesma coisa quando lutou com 1/3 ou 2/3 ali dos seus poderes em Spade. Precisava manifestar os seus poderes através das ações mediante aos magos que Megícula precisava realmente subjugar. No caso, a gente tem aquela dúvida da Acer, da Vânia, como eu comentei, mas de fato nós sabemos que partes ali do corpo da Megícula acabou sendo dividido. E o que acontece agora com o Astaroth? Ele reencarna como Julius. Esse 50% que acaba conseguindo ali agir como uma divisão, ele vai e reencarna como Julius. Demônios podem usar ali as magias de reencarnação mesmo sem um Grimório, como nós vimos com o Zagreb. Ele pode ter coletado, o Astaroth pode ter conectado as pedras mágicas controlando um demônio de baixo grau, assim como o Lucífero fez com o Lieb. Fora que a magia do tempo lhe permite verificar onde cada pedra mágica estava e como futuramente onde cada pedra estaria, como se fosse quase proposital. Todo o caminho precisa ser percorrido para que o Astaroth conseguisse manifestar exatamente os seus poderes no futuro. Então, sabe aquela coincidência das pedras sempre estarem onde o Asta precisava? Talvez isso pode ser algo bem proposital realizado ali pelo Astaroth. Na barriga da mãe de Lucius, metade da alma de Astaroth se fundiu à alma do Lucius com a magia de reencarnação. Como nós vemos, o filho do Lich fez isso com Yuno na barriga da Ciel. Então é mais uma coisa respaldada no mangá que o Tabata pode vir a utilizar para gerar toda essa fusão envolvendo ali a essa base da magia ali das almas. E é claro que a magia da alma do Lucius pode ter transformado a alma do Astaroth em alma humana. Como nós sabemos, a magia já está intrínseca à alma humana, viva ali na alma humana desde que a criança nasce, está sendo gerada. E o próprio Astaroth poderia utilizar isso através da magia de reencarnação para fazer com que o seu corpo fosse gerado e fundido no corpo do Lucius desde o seu nascimento. Dessa forma, Julius e Lucius crescem em Spade. Os dois acabam crescendo habitando o mesmo corpo. Lucius faz um contrato com Adramelech. Nós sabemos que o Lucius possui um contrato com algum demônio ou com Adramelech, provavelmente seja com Adramelech, visto a sua marca do sol na testa, A gente sabe que um contrato de vínculo possui ali uma marca. A gente não sabe qual é essa marca, porque quando o Yami ativa o poder da união com o Adramelech, nós observamos ali essa perspectiva de uma forma bem diferenciada, já que nós não vemos a marca ou o que foi gerado através desse pacto. Nós podemos também analisar que o Lucius vai atrás do Astaroth e lhe derrota, drenando apenas 50% do seu poder mágico. 50% do poder já reencarnou no Julius, os outros 50% ele acaba roubando, só que ele lhe derrota, ele tem a capacidade de lhe derrotar porque o Astaroth só está com apenas 50% do seu poder
poder mágico. Isso também justifica porque a magia do tempo só pode ser usada se roubar o tempo dos outros, porque ela está nerfada, ela está ali nerfada, visto que está faltando uma parte, visto que o poder do Astaroth está manifestado no Julius, mas esse poder, os 50%, está adormecido. O Astaroth então se conecta com todas as peças no futuro, onde ele sempre foi o Julius. Quando Donatello descobre tudo, Julius iria se revelar como Astaroth, mas é nesse momento que o Lucius corta a revelação, porque achou que o Julius iria se revelar como Lucius, como a figura ali do quarto irmão, envolvendo a Tríade Negra. Como Lucius se revelou para o Donatello, a base ficou ocultada para a revelação de Julius como Astaroth. Dessa forma, o Lucius subjuga o pensamento do Julius, então ele não sabe o que o Julius iria dizer. Logo, o Lucius não pode acessar os pensamentos do Julius. Ele pode mudar suas memórias, ele pode apagar as suas memórias, mas não pode acessar os seus pensamentos. Assim como o Julius não podia acessar os seus. Por isso que o Julius foi pego desprevenido quando o próprio Lucius começa a manifestar o seu poder, a magia da alma, provavelmente seja a magia da alma, consegue afetar as memórias das pessoas à sua volta, mas não consegue ler os seus pensamentos. Assim, o Astaroth manifesta todo o seu poder. Megícula diz que um demônio pode se manifestar no mundo humano ao juntar 3 almas de magos poderosos do mesmo gênero. Megícula se manifestou com Vanica, Acer e Loropética. O Astaroth terá Lucius, Yuno e Asta em suas mãos para manifestar o seu poder completo com direito a Grimório e tudo mais. E se o Tabata ainda quiser tirar o Asta ali de cena juntamente com o Lieb, o próprio Astaroth pode usar as almas de Lucius, Yuno e do filho do Lich para gerar todo esse conceito da batalha final e dessa forma manifestar todo o poder do Astaroth com Grimório, com tudo, com todo o poder mágico que ele tem e que não tem. O gatilho para a manifestação do poder será quando o Lucius for derrotado. Meus amigos, o Tabata ele cozinhou durante toda a trama. E se ele quiser trazer o Astaroth, ele tem todos os ingredientes já apresentados. Tudo que eu comentei aqui, tudo que eu falei aqui nesse vídeo são fatos do próprio mangá. E se a gente quiser fazer com que o Astaroth retorne para a trama, fazer com que ele seja o vilão boss, sendo alguém que manipulou o Lucius de todas as formas até então, o Tabata pode fazer. O Tabata pode gerar o maior plot twist de Black Clover desde a revelação do Lucius.